vou sair do armário. Eu fui noivo. Sim, eu fui noivo. Quase casei, mas não casei. Depois eu passei pra fase de começar a contar pra família. Que é aí que eu acho que pega pra muita gente, né? Porra, como é que eu vou contar pra minha mãe? Como é que eu vou contar pro meu pai? E os meus irmãos, minhas tias, meus primos, como é que vai ser esse babado todo aí? E aí, um belo dia, eu tô chegando em casa tarde da noite, e a minha mãe tava na cozinha, ela tava descascando alguma coisa, eu não lembro bem, tava com uma faca na mão. Ela tava com uma faca na mão. E a gente, tipo, eu, os meus amigos, a gente sempre achou que o meu pai seria o problema. Porque meu pai é um cara sisudão, né? Então a gente sempre achou que o meu pai seria o problema. Todo mundo achou que a minha mãe ia super me apoiar e tal. E aí, naquela noite, ela veio pra mim e fez assim, eu tenho uma pergunta pra te fazer. E eu quero que você seja sincero, como você sempre foi comigo. E aí eu fiz pra ela assim, mãe, eu tô tão cansado, deixa eu tomar um banho primeiro. Eu vou tomar um banho e depois a gente conversa. Ela, não, quero perguntar agora, quero que você me responda agora. E eu, tá bom, vai, pergunta, o que foi? E ela virou pra mim e disse assim, você tá namorando um homem? Você tá namorando um homem? E eu, tô. É isso. Tá bom, vou tomar banho. Meu, o mundo da minha mãe caiu, desabou. Ela surtou, meu pai tava dormindo aquela noite, ela acordou meu pai, acordou minha irmã, acordou todo mundo, ela acordou o prédio aquele dia. Ela fez o maior escândalo do universo. Ela me expulsou de casa, porque ela não aceitava, na cabeça dela aquilo era surreal. Pra ela aquilo era algo que não ia entrar. Que ela não ia aceitar. E aí a gente teve a reação contrária, que foi a do meu pai. O meu pai colocou panos quentes. O meu pai tentou acalmar os nervos. O meu pai no começo ficou tipo meio sem entender, mas ele já sabia. Meu pai já sabia desde sempre. Meu pai foi a primeira pessoa a me chamar de gay, que eu me lembre. Quando eu tinha 14, 15 anos, o meu pai já achava que eu era gay. Então ele sabia antes mesmo de eu saber que era, ele já sabia. Então ele colocou panos quentes, tentou aliviar a situação, mas eu sou muito sisudo, orgulhoso mesmo. Então eu peguei as coisas e saí da casa dos meus pais, fui embora. Nós ficamos uma semana sem nos falar, sem nos vermos, e até que depois de uma semana minha mãe me ligou, falando que ela queria conversar sobre o assunto. E aí ela achou até que eu não ia pra casa deles pra conversar, e eu fui. Eu lembro dela, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, dela me abraçar, dela até cair de joelho e me pedir perdão por tudo que ela tinha me dito, pelas ofensas que ela me falou, que ela realmente me falou, que ela estava arrependida e que eu tinha família, que eu não tinha que ficar jogado por aí, mas que ela não entendia. Ela não entendia, ela não aceitava e aquilo nunca ia entrar na cabeça dela. Mas que eu era o filho dela e que ela ia me respeitar. Nós então decidimos entrar num comum acordo de convivência. Foi aí então que eu decidi que era hora de morar sozinho, de procurar meu canto e fazer minhas coisas. Mas até isso acontecer de fato, a gente precisava de regras de convivência para ninguém mais se magoar. O meu pai levou um certo tempo dele para aceitar a situação, para ele também não foi fácil, eu sei disso. Porque ele não queria, porque eles nunca querem, né? Pai e mãe sempre acham que a gente vai sofrer demais, fica preocupado com o preconceito que a gente vai sofrer, que a gente vai passar na rua. Eu entendo muito isso. E ele demorou um pouco mais. Hoje, o meu pai é super tranquilo em relação a isso, ele até brinca com isso. E meu pai conheceu meu ex-marido, enfim. Ele é mais participativo na minha vida em relação a isso. A minha mãe até hoje não aceita. Ela não fala sobre isso. Se você encontrar com ela na rua e perguntar e falar, ela não aceita. Ela não vai falar, ela vai mudar de assunto, ela fica nervosa mesmo, ela passa mal. E aí a gente entrou num consenso de não falar, porque é o tempo dela, né? A minha cabeça é uma, eu vivo num tempo diferente, num mundo diferente do dela, da educação que ela teve, né? Da vida que ela teve. Então eu tenho que aprender que nem tudo é no meu tempo, do jeito que eu quero, como eu quero, da hora que eu quero. Eu preciso respeitar o tempo dela. E pode ser que leve 5 anos, 10, 12, como já faz, mais de 8, 9 anos. E ela até hoje não fala no assunto. E pode levar mais 10. E eu vou ter que aceitar isso. Entender que ela tem o tempo dela e eu tenho o meu, mas a gente se respeita. Então a minha saída do armário, ela não foi planejada, ela não foi discutida e ela não foi tão brusca como eu já ouvi algumas histórias. Eu deixo sempre a mensagem que tudo tem sua hora. E nós que somos gays, a gente também tem que entender a cabeça do mais velho. A gente também precisa se colocar no lugar dele. Como é receber essa notícia? Pra gente é comum.
né? Graças a Deus o mundo tá mudando e cada vez mães e pais aceitam comprar briga e vão à frente. Puta, é muito legal. Mas a gente sabe que tem muita gente que ainda sofre sim preconceito dentro da sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus tios. É uma realidade. E aí eu deixo sempre a mensagem, vai viver sua vida, vai fazer suas coisas, porque todas essas pessoas, elas fizeram as escolhas delas. Elas viveram a vida delas como elas acharam que tinham que viver. Faça o mesmo. Vai viver sua vida, vai ser feliz, porque é uma coisa que a gente precisa entender. A gente não precisa se colocar num papel inferior ou não fazer o que a gente quer só para aceitação de uma outra pessoa. Seja ela quem for, seja seu pai, sua mãe, um familiar. Não precisa, porque se existe o amor, no mínimo o respeito tem que acontecer. Então eu acho que é isso. A mensagem aqui é para falar, se você ainda não saiu do armário e não acha que é hora de sair do armário, não saia. Saia quando você estiver pronto, quando você achar que tem que sair do armário. Se você acha que você está pronto, vai embora. Encara de frente, às vezes pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é tão difícil assim. O começo sempre é mais complicado, principalmente se a gente não estiver pronto. Então, primeira mensagem. Esteja pronto para se assumir. Não faça isso porque os outros estão dizendo que você tem que fazer, ou porque você ouve muito que eu tenho que gritar aos 4 ventos. Não. Faça isso porque você acredita que está na hora de fazer, que você tem que fazer. Segunda lição, seja você. Seja você sempre, o tempo todo. Nunca deixe ninguém dizer como você deve se comportar, como você deve se vestir, como você deve tratar as pessoas. Seja você. Seja único e, o que a gente quer? A gente quer ser feliz. Então vai em busca da sua felicidade e o mundo tá aí, inteiro pra te abraçar, e a gente sabe que o mundo gay cada vez mais é gigantesco. Então, o que a gente tem que ser? Feliz, certo? Ai, caralho! Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Compartilha esse vídeo aí pra ajudar aquela pessoa lá que tá super em dúvida, que você sabe que precisa de ajuda. Espero ajudar de alguma forma com a minha história, que foi bem bacana, eu gosto dela. E compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá joinha, dá like, que ajuda, me segue nas redes sociais. E é isso. Um beijo!